Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. O livrinho de Ruth conta como uma estrangeira da terra de Moabe, moabita, entrou na genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela era nora de uma mulher chamada Noemi, que emigrou para as terras de Moabe com seu marido Elimeleque, quando houve fome em Belém. Mas Elimeleque morreu, os 2 filhos dele também morreram, e só ficaram 2 noras. Orfa, que resolveu ficar em Moabe, onde se adorava o deus Camos, e Ruth, que resolveu partir com a sua sogra Noemi para Belém, para a terra onde se adorava o Deus Senhor. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, Noemi e Ruth foram como mãe e filha, um exemplo de que nora e sogra são conciliáveis. Acontece que havia na família de Elimeleque, já falecido, um homem chamado Boaz, poderoso, rico. E Ruth disse à sua sogra Noemi: permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar alguém que se mostre clemente para comigo. Isso estava previsto na lei de Moisés. As viúvas podiam apanhar aquilo que sobrava da colheita. Quando você ia colher uvas, não deveria colher tudo a ponto de deixar a videira sem nada. Deixaria um restinho que ficaria para o pobre, o órfão e a viúva. A viúva era como que uma mendiga, que tinha direito de apanhar o que sobrava, seja da colheita do trigo, seja da vindima da uva. Vai, minha filha. Ruth foi, e aconteceu que foi no campo justamente de Boaz, este homem rico, parente de Elimeleque. E Ruth achou graça aos olhos de Boaz, dizendo a ela que não deveria apanhar espigas em outro campo, mas ali onde estavam as outras servas dele. E quando tivesse sede, que deveria vir aos cântaros e beber da água com que bebem os seus servos, os meus servos, os servos dele. Então Ruth prostrou-se aos pés dele e disse: como pude achar graça a teus olhos? E tu te dignaste fazer caso de mim, que sou uma mulher estrangeira? Os moabitas eram detestados pelos judeus. É bom saber disso. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte do marido. Como deixaste teus pais e a terra de onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecias. Ruth é mais ou menos como Abraão, que deixou a sua parentela, sua família na Mesopotâmia e foi para a terra de Canaã. Ruth é alguém que deixa o país de Moabe e vai para um país que não conhecia, adoraram outro Deus. Então, termina Boaz encantando-se por ela, casando-se com ela, e do casamento de ambos é gerado Obed, que será pai de Jessé, que será pai do rei Davi. E assim termina o livrinho de Ruth, para mostrar como Deus escolhe os menores, os estrangeiros, os desprezados, mas que querem fazer o bem, que servem o próximo, que têm misericórdia, para entrarem na linha da árvore genealógica do Messias. Ninguém está excluído. Só aquele que se quiser excluir por sua própria vontade. Quem no Evangelho de São Mateus for ler a genealogia de Jesus, verá como ele explica. Boaz gerou Obed de Ruth, a moabita. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E assim por diante. A introdução desta mulher estrangeira na genealogia de Jesus é significativa, não é fortuita. O Evangelho apresenta Jesus hoje falando de maneira muito violenta contra os mestres da lei e os fariseus, dizendo que eles sentaram-se na cátedra de Moisés e que o povo deve fazer o que eles mandam, mas não devem imitá-los, porque eles dizem, mas não fazem. Eles amarram o pesar dos fardos nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem cumpri-los, não querem movê-los com um dedo sequer. Eles gostam de aparecer, fazem as suas ações para serem vistos pelos outros. Usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas, de serem cumprimentados na praça pública e de serem chamados mestre. Nós, porém, não devemos buscar elogios. Mestre, pai,
guia. Pelo contrário, o maior dentre todos deve ser aquele que vos serve, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O exemplo de humildade de Jesus, que se fez obediente até a morte de cruz, que lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas, que iria traí-lo, foi pronunciado pelo exemplo de pessoas do Antigo Testamento, entre eles Ruth, a Moabita. Ruth é uma das figuras de Maria, que foi exaltada por ser humilde. O Senhor olhou para a humilhação da sua serva. Humilhação, pequenez, nulidade. É assim que Maria se considera diante de Deus. E com razão, porque toda criatura diante do Criador é menos do que um átomo. Se Maria é grande, é porque Deus a fez grande. Ela reconhece isso. Por ter sido tão humilde, é que ela foi tão elevada e exaltada à glória. Há um teste para verificarmos se somos fariseus. Um teste de farisaísmo. Eu vou fazer duas perguntas, bem simples. A primeira pergunta é, de todas as coisas da sua vida que você já fez ou deixou de fazer, qual é aquela que mais lhe causa vergonha? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. De todas as coisas da sua vida que você fez ou deixou de fazer, qual delas foi o maior pecado? Se a resposta à primeira for idêntica à resposta à segunda, você passou no teste. Você não é um fariseu. Você se aflige imensamente com aquilo que ofende imensamente a Deus. Porém, se houve diferença entre as duas, tire a máscara. Porque para você há algo que faz você se envergonhar mais do que ter ofendido a Deus ao máximo. Que vergonha! É hora de nós chorarmos por aquilo que deve ser chorado. Em vez de chorarmos pelo brinquedo que se quebrou, ou pelo gatinho que se perdeu, vamos chorar pelo pecado, nosso ou dos outros, mas vamos chorar. Chorar pela doença, a saúde vale pouco em relação à graça. Chorar por alguém morrer cedo, nós precisamos da vida eterna. Vida longa é pouco, é coisa que só os pagãos sabem desejar aos pagãos na falta de coisa melhor. O Papa que celebramos hoje, São Pio X, foi grande por ser pequeno. O lema dele, ao subir a cátedra de São Pedro, foi instaurar todas as coisas em Cristo. É um tema, é uma missão, ao mesmo tempo simples e ampla. Se alguma coisa está errada na igreja, pensava ele, é porque o corpo místico de Cristo, que é a igreja, não vai bem. Então vamos fazer com que todas as coisas redimidas por Cristo sejam renovadas nele. Então ele fez várias reformas, não para inventar coisas, mas para colocar as coisas no seu lugar. A igreja tinha e sempre teve os sacramentos, mas o acesso aos sacramentos não era tão fácil. Ele, com ousadia, resolveu estimular a comunhão frequente, até diária, e a comunhão da inocência para as crianças que não tinham ainda completado a catequese, mas que sabiam discernir o pão eucarístico do pão comum. Ele renovou a liturgia, o canto sacro. Ele fez um catecismo, até hoje conhecido por nós, em perguntas e respostas, em que procurava de maneira didática tornar a nossa fé inteligível ao povo, e não só aos teólogos, aos doutores. Ele iniciou a primeira codificação canônica da Igreja Latina. O primeiro código de direito canônico, que seria promulgado pelo Papa Bento XV em 1917, ele que começou. Por isso esse código de 1917 é chamado Código Pio Beneditino, de Pio X e Bento XV. Depois do Código de 1917 veio o Código de João Paulo II, que foi promulgado em 1983, mas durou muito esse código. Por muito tempo ele foi a lei que nos regia enquanto cristãos, enquanto católicos. Ele lutou vigorosamente contra as heresias do seu tempo, assim como João Paulo II lutaria contra o relativismo moral na sua magnífica encíclica Veritatis Splendor. O Catecismo de São Pio X eu compararia com o Catecismo da Igreja Católica de João Paulo II. Difícil encontrar um outro Papa da magnitude de São Pio X que um outro que também foi santo do mesmo século, São João Paulo II. São papas em quem Deus fez maravilhas, mas fez porque encontrou pessoas dóceis. Eles sabiam que eram chefes, mas que estavam lá para servir e não para serem servidos, que deveriam ser os últimos de todos e os servos de todos. Então Deus fez neles, e por meio deles na igreja, maravilhas. Nós precisamos
Neste tempo em que a barca de Pedro parece estar afundando, porque as águas estão enchendo, o vento está forte, e Jesus parece estar dormindo num travesseiro, intensificar as nossas orações pelo Papa, pela Cúria Romana, pelo Colégio dos Cardeais e dos Bispos do mundo inteiro, e reafirmar a nossa fé e o nosso amor à Igreja de Deus. Se fora da Igreja não há salvação, isso ficou claro no catecismo promulgado por São João Paulo II, e se o chefe visível da Igreja é Pedro, que hoje nós chamamos de Francisco, mas é sempre Pedro, unamo-nos a Pedro, amemos a ele, obedeçamos a ele e oremos insistentemente por ele e pela Igreja que ele governa. Quanto mais virmos problemas na Igreja, mais devemos bater no peito e dizer: Senhor, perdoa a culpa que eu tenho em tudo isso, a minha falta de santidade, a minha falta de oração, o acomodamento de receber tudo assim, prontinho, sem nem querer estudar, mas depois da tempestade vem a bonança. E Jesus, quando os discípulos acordaram-no, dizendo: não te importas que pereçamos, mandou que o vento e o mar silenciassem e perguntou: por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? Esta mesma pergunta ele faria a nós, se nós perguntássemos: Senhor, onde tu estás? Ele está no mesmo lugar de sempre. Ele não está dormindo, ele vai intervir na hora oportuna, mas tomara que ele não tenha que brigar conosco pela nossa falta de fé. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja, humilde, bendita entre as mulheres, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.